Do maná do céu para você. Bom dia. Maná de hoje, fé é. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 40, versículo 9. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Quando hoje o Senhor, me acordou falando fé já faz uns dias que o Senhor tem falado sobre fé. E aqui falando, dos detalhes. O Senhor falou nos detalhes comigo. E aqui quando hoje o Senhor acrescentou tipo falando a conclusão. E lembra que o Senhor iniciou essa semana falando das 3 esferas, Lembra? Espiritual, familiar e material. Seria as finanças, seria a provisão de Deus, as bênçãos aqui na terra. E aí foi quando o Senhor hoje falando do dia de hoje, o 8. O que é o 8? É o novo de Deus. A gente está vivendo um novo dia, um novo tempo. E sabendo que ontem foi, Aí quando o Senhor me levou a ler de novo esse versículo, é o Senhor falando do quê? Quando o Senhor nos leva a ler o mesmo versículo, é o Senhor falando: olha, presta atenção, fica atenta. E é tão tremendo porque aí do 2, 2 vezes o mesmo versículo, lembra? Ontem foi tipo o Senhor confirmando do que a gente está indo viver, Falando, ó, agora vai para o novo. Ontem foi tipo a conclusão. Lembra do 7? É a conclusão, é a plenitude, é o número de Deus, é o fim do ciclo e o novo ciclo, ou seja, hoje é um novo ciclo, por isso que é o novo de Deus. Então hoje foi como o Senhor estava falando pra gente, dividindo e confirmando, certo? Só que hoje o Senhor trouxe de novo. O que hoje o Senhor está falando? Então, ó, o Senhor dividiu ontem o tempo, Tipo, novo ciclo agora, acabou esse ciclo, terminou o ciclo ontem, o Senhor confirmou e falou: vai ter o novo. Amanhã é o novo, que é o 8. E hoje seria o quê? O testemunho. Então hoje é o testemunho do quê? Do novo de Deus, que nós vamos ver o novo de Deus. E foi quando o Senhor me falou, falando das 3 esferas, quando o Senhor começou a falar fé é, e aí eu vou falar aqui, dividindo, vamos separar aqui as letrinhas. Fé, filho, quem que nos criou? Deus. E é através de Jesus que nós vamos até o Pai. E seria o quê? Crer. Então, o E aqui do F é crer. Porque fé é o quê? É crer. Através de Jesus que nós vamos até o Pai, certo? Quando ele falou é tipo ele falando, aqui é o material, tipo, agora é visível. Então, aí é como tipo a prova, é como se a gente estivesse hoje recebendo a nota e sendo aprovado, sabe? Porque fé é isso. Não, eu vou passar nessa prova, eu vou passar. E aí quando o professor vem e dá a nota e fala: ah, você tirou 10, aprovado, certo? Então aqui é tipo o Senhor falando porque quando o Senhor falou hoje pra mim, fé e aí foi quando o Senhor falou, não há dúvida, fé é. Não tem como você falar, será? Não, fé é. Certo? E aí você dividir da 3, então fala das 3 esferas. Então vamos lá, o F é Deus, o E do F é Jesus e o E, o Espírito Santo, porque é através dele que tudo acontece aqui, certo? É a luz do Espírito Santo que está em nós que vai aparecer o fruto. E foi quando o Senhor me levou falando do 40, 40, Gênesis, início, ou seja, um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo, Hoje é um novo dia, um novo tempo. E a gente teve uma semana aí, de ensinamento, prática. E aí hoje o Senhor está falando do quê? Do 40. O que é o 40? 40 é julgamento, é teste, prova e ser aprovado, certo? Então, ó, julgamento, teste, aprova. E aí vem a aprovação, certo? É tremendo, E quando fala do 3, do 9, 40, versículo 9, são 3 vezes o 9, ou seja, 3 esferas. Nesse 9 aqui, nesse fruto do Espírito, nós geramos o quê? Fruto no quê? É fruto, falando do espiritual, mas a gente chegou através do quê? Do familiar, porque nós tivemos que, como que nós praticamos aqui o fruto? É com o nosso próximo, certo? Então fala do familiar, porque ó, o copeiro recebeu o sonho, mas ele teve que compartilhar ali com José, para José dar a interpretação para ele. Então José também deixou Jesus usar ele, porque ele poderia não ter dado a interpretação, então ele também deu a interpretação. O copeiro contou para ele e ele deu, ou seja, familiar, certo? E aqui fala do quê? Quando ele fala
Porque ali José deu a interpretação para ele, tipo, viu Deus também ali, tipo, que ali poderia ter algo. José já ficou pensando, através dele dar aquela interpretação, Faraó depois fez o que aconteceu com ele. Depois lá fora ele deu a interpretação do sonho para Faraó. Ou seja, ele creu que tinha algo a mais para ele, né? E ali o copeiro-chefe, vendo, né, o sonho que Deus tinha dado, quando o José falou para ele da videira, que eram as bênçãos que ele ia receber, então ali também foi o quê? E no entanto que depois de 3 dias, o copeiro-chefe, ele foi recolocado na função dele ali, foi reconhecido, certo? Então, assim, aqui se você olhar nesse versículo aqui, nesse versículo 9, aqui mostra as 3 esferas. João, o copeiro-chefe José, filho, eles tiveram que ter o quê? O copeiro-chefe crer, né, compartilhar que o sonho era de Deus, e José teve que deixou sabendo do que Deus já colocou nele, né, o que ele carrega, ou seja, a interpretação do sonho. Mas fé, para quê? Para saber que através daquela interpretação ali, Deus ele ia ter estava vendo uma porta, ali ele já estava vendo uma porta, sabe, um acesso. Então, E o copeiro-chefe, sabendo da interpretação dele, que ele ia viver. Mas tudo isso gera o quê? Volta para onde? Para fé. Porque sem fé, a gente só agrada a Deus com fé. A gente tem que crer no que o Senhor está falando conosco. E é exatamente, nós temos que crer que hoje é um novo tempo do Senhor, é um novo dia. E no entanto que a hora que eu acordei e vi essa chuva, eu falei, tremendo, olha as bênçãos aí do Senhor. Só da gente acordar com essa chuva, é bênçãos do Senhor, certo? As flores, né? As verdura, né? Então, assim, é tremendo. Então, aqui é o Senhor já falando pra gente, fé é o quê? É a gente crer que a gente está vivendo o novo e viver o novo. Então, foi quando o Senhor começou a falar, fé é. E fé não tem dúvida. Fé não tem como a gente pensa, será? Não, fé é. No entanto, que o Senhor falou pra mim, fé é. Tipo, ponto final. Não tem como falar, mas e aí? Não tem. O Senhor já foi direto, ele falou, fé é. E ali ele começou a falar nos detalhes, né? Como eu estou relatando aqui. Mas o Espírito Santo vai levar você a ver em tudo isso que há as 3 esferas. E tudo isso, né? Quando o Senhor fala fé é, o que vai acontecer? Vai gerar o quê? O fruto vai ser o quê? Glória para Deus. Porque é aqui, esse é final. O que é o é final? É onde aparece o fruto. É o quê? É onde aparece a glória para Deus, porque nós vamos falar, olha, mas para gerar tudo isso, eu tive ensinamento, eu tive prova, tive teste, tive batalha, mas olha aqui, ó, aí vai aparecer o quê? Vai aparecer a nossa vida mais com Deus, vai aparecer a nossa parte familiar, a gente mais unida, a gente mais humana, a gente querendo servir mais, a gente tendo domínio das a nossa carne, ó que tremendo. E também vai aparecer qual a parte? Do material que vai ser visível, vai ter bênção, não só falo de bênçãos, de coisas que a gente vai, não, isso também a gente vai ganhar, sim, o fruto, a árvore ela não dá só fruto pra gente ficar olhando, a gente pode se alimentar dela, a gente pode sentar debaixo da árvore, lembra? Ali eu já falei ontem sobre isso, então assim, muita coisa nós vamos, tudo isso vai gerar uma coisa só, por que que é? Porque Deus ele é um, olha que tremendo, mas nesse é aqui tem as 3 esferas. Porque nesse aqui vai aparecer o espiritual na nossa vida, vai aparecer que a gente está mais unido, né? Que a gente foi praticado, que a gente teve que ter o domínio, não brigar, perseverar, lembra? Praticar. Aqui foi mostrar o nosso amor, deixar para lá, certo? Servir. Aí depois, qual que é o terceiro? Que é o material, que vai estar visível. É onde vem a glória de Deus. Aonde é a glória de Deus, que é onde a gente vai falar, não, mas tudo isso é Deus trabalhando na minha vida. Sem Ele, nada disso teria acontecido. Tudo glória para Deus. É onde a gente vai dar o testemunho e é onde vai haver a multiplicação. Porque a pessoa vai ver em você e vai falar, não, também quero viver isso. Quero viver isso. É onde a pessoa vai ter o processo dela. Mas todos nós temos que ter o nosso processo com Deus, porque cada um de nós, mesmo vivendo essa semana, né, Maná, o Senhor falando das 3 esferas, eu tenho certeza que cada um de você que está vivendo Maná todos os dias, está tendo essa experiência com o Senhor e tem o seu testemunho, que cada um tem o seu testemunho que vai gerar o seu fruto e vai contar. Um foi tratado no domínio, o outro no perdão, né, o outro na justiça, cada um, Deus trabalhou de várias maneiras, ou
todos aí, eu precisei ser lapidado, em tudo aí, tive que ter, não estava orando muito, voltei a orar mais, e assim, você vai dar o seu testemunho e tudo isso você vai contar também das bênçãos que você recebeu, e tudo isso é o multiplicar, é dar a glória para Deus e mostrar a semelhança, e caminhando, lembra que nós estamos caminhando a terra, né, eterna, que é o céu. Nós estamos aqui sendo caminhados pelo Espírito Santo, né? Sabendo que a gente está indo para morar no céu com o Pai. Tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, por essas bênçãos, Pai, que o Senhor já nos acordar a falar do novo, o Senhor nos revelar e nos mostrar, Pai, que nós temos que ter fé, crer, Pai, no impossível e saber que é o Senhor que faz. O Senhor já está falando, fé é, não há ter dúvida, o Senhor já estava falando aqui para nós, só temos que crer, olhar para frente, saber que é tudo o Senhor que faz, porque quando o Senhor falou é o Senhor quem faz. Pai, que nós possamos saber, Pai, que para o Senhor não há impossível, Pai, que tudo coopera para o bem, Senhor, e que tudo, Pai, venha a ser para a Tua glória, Pai, que o Senhor está levando a gente a cumprir o Teu propósito. Pai, obrigada por essa chuva, o Senhor já mostrou tantas bênçãos, Pai, porque essa chuva é o Senhor mostrando as bênçãos, ó Pai, como, Pai, o Senhor é poderoso e maravilhoso, ó Pai, para nos revelar de várias maneiras, nos mostrar, Pai, em detalhes, ó Pai, aonde o Senhor está em tudo que o Senhor faz. Muito obrigada, Senhor. Ser conosco nesse dia, que nós possamos contemplar, testemunhar, Pai, e glorificar o Teu nome e dar toda a honra e glória a Ti, somente a Ti, Pai. Assim é minha oração. Eu já te louvo e te agradeço em nome que há poder. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau. Dá seu like.